Olá e sejam bem-vindos a uma nova era no canal Moto Mais Motorsport Portugal. O meu nome é João Fragoso e vamos já arrancar com esta nova rúbrica. Antes de mais, dizer que esta é a primeira de muitas rúbricas que vão poder assistir desse lado e que temos planeadas para vocês, mas começamos então com uma rúbrica a que chamamos de competição e vamos dedicá-la todas as segundas-feiras a MotoGP, Mundial de Superbike, Rally Dakar, é verdade, vamos ter Dakar aqui e muitas outras competições mundiais de duas rodas, por isso fiquem desse lado. E como queremos sempre proporcionar-vos a atualidade das duas rodas, a rúbrica será sempre à segunda-feira, como disse anteriormente, e tratará sempre dos temas que se passaram durante o fim de semana. Neste caso, temos obrigatoriamente de falar do Mundial de MotoGP que se passou no Qatar. Em vez de vos explicar como será esta rúbrica e aquilo que acontecerá, é mais fácil assistirem, fiquem até ao final, para perceberem toda a dinâmica e aquilo que vamos falar aqui. Vamos começar então pela qualificação do MotoGP, vamos fazer um breve resumo daquilo que se passou durante o fim de semana e é importante falar um bocadinho daquilo que aconteceu durante a qualificação. O Marini conquistou a pole position com uma volta recorde, ele próprio admitiu que não estava à espera que isso acontecesse. Foram 6 Ducatis nas 6 primeiras posições, é verdade, são 8 Ducatis na grelha e tivemos 6 nas 6 primeiras posições e acho que isso demonstra bem o domínio que foi esta época das motos italianas. Tivemos ainda 3 Aprilia na 8ª, 9ª e 10ª posição, portanto todas na Q2, exceto o nosso Miguel Oliveira, que qualificou apenas em 17º e não conseguiu ir para além de um 7º lugar na Q1, não passando assim à Q2, logicamente. Avançando então algumas horas, tivemos a corrida sprint e vamos dar agora destaque, logicamente, ao nosso Miguel Oliveira. O Falcão não foi para além da 6ª curva na primeira volta, onde teve uma queda que infelizmente lhe causou uma fratura na omoplata, que o retirou para além do Grande Prémio do Qatar, retirou-o também do Grande Prémio de Valência e provavelmente dos testes de final de temporada, por isso é o fim da época para o Miguel Oliveira, ainda não sabe quando é que vai regressar às pistas e quando é que vai voltar a correr com a sua Aprilia, mas é esperado que em 2024 o piloto português já esteja bem recuperado, em boa forma física e de volta aos traçados do Mundial. Esta queda envolveu também mais uma Aprilia, foi o Aleix Espargaró, mas quem acabou por vencer a corrida foi o Jorge Martín, que precisava de pontos, precisava de mais pontos para conquistar ao Francesco Bagnaia e ganhar alguma, ou recuperar alguma da desvantagem que tinha para o piloto italiano para tentar depender só de si à entrada da última ronda em Valência. Em segundo lugar, tivemos um impressionante Fábio Di Giannantonio, que está a fazer um excelente final de temporada. E em terceiro, o homem da pole, Luca Marini, portanto, 3 Ducati nas 3 primeiras posições. Na corrida principal, esta realizada ontem, no domingo, tivemos então uma corrida interessante no que diz respeito aos 2 candidatos ao título, os 2 únicos que podem conquistar o título matematicamente neste momento. Falamos do atual campeão, Francesco Bagnaia e Jorge Martín. O piloto italiano e o piloto espanhol estavam a disputar a liderança do campeonato. Havia uma desvantagem de 7 pontos para o 89 da Prima Pramac, mas Jorge Martín teve um péssimo arranque e, contrariamente, Francesco Bagnaia conseguiu arrancar e colocar-se na liderança, pelo menos até 4 voltas do fim, quando um impressionante, mais uma vez, Fábio Di Giannantonio, que andou toda a corrida em segundo lugar, recebe uma mensagem a dizer Mapa 8. E Mapa 8 foi uma mensagem muito semelhante à que Jorge Lorenzo recebeu há uns anos também, para deixar ultrapassar Andrea Dovizioso quando discutia o campeonato com o Marc Marquez, mas o Fábio Di Giannantonio ou não viu ou quis ignorar a mensagem, tendo em conta que para o ano, neste momento, à data que estamos a gravar este vídeo, Di Giannantonio não sabe qual será o seu futuro, não tem equipa para o ano, uma vez que Marc Marquez vai ocupar o seu lugar na Gresini,
Por isso, eu penso que o Fábio Di Giannantonio decidiu apenas ignorar o aviso e seguir para o ataque para ser um vencedor de uma corrida de MotoGP. Foi uma corrida fantástica do piloto italiano, muitos duvidaram das suas capacidades, mas a verdade é que a 4 voltas do final, Fábio Di Giannantonio fez um ataque a Francesco Bagnaia. Bagnaia tentou ainda responder no final da reta à entrada da terceira volta para o final, mas falhou completamente a travagem e Bagnaia admitiu no final que teve a ver com o cone de ar, algo que muitos pilotos já se queixaram durante esta temporada, que não conseguem travar atrás de outras motos por causa da aerodinâmica neste momento no MotoGP, e Bagnaia disse que falhou a travagem no final da reta exatamente por causa disso. Fábio Di Giannantonio junta-se assim ao clube de vencedores na categoria rainha do MotoGP e no final Francesco Bagnaia fez questão de felicitar o seu compatriota e foi bonito de se ver várias Ducatis e vários pilotos ao lado de Fábio Di Giannantonio a celebrar a sua primeira vitória de sempre na categoria maior do Mundial de Velocidade. A Gresini conquista assim 2 vezes seguidas o Grande Prémio do Qatar. O ano passado foi com Enea Bastianini, que este ano está na Ducati oficial, e este ano com Fábio Di Giannantonio. Portanto, 2 anos seguidos para a Gresini no lugar mais alto do pódio e diria mesmo este ano com um altamente improvável Fábio Di Giannantonio. Jorge Martin conquista apenas a 10ª posição e no final teve umas declarações em que quase que afirmava que o Mundial lhe estava a ser roubado devido à situação do seu pneu traseiro. Rapidamente se percebeu que ele estava com muitas dificuldades durante a corrida. Aliás, o arranque deu para perceber que teve a ver com o patinar da roda traseira. Martin não conseguiu arrancar bem e esse foi o grande problema ao longo de toda a corrida. Ele queixou-se de falta de aderência durante toda a corrida na traseira e especulou no final que poderia ser alguém a tentar roubar, vamos dizer assim, o campeonato ao piloto espanhol. Com tudo isto que aconteceu, ficam então 21 pontos a separar Martin de Bagnaia, o que é uma desvantagem considerável, principalmente tendo em conta que estão apenas 37 pontos em discussão. Significa então que Bagnaia pode sagrar-se campeão logo no sábado, na corrida sprint, dependendo então da classificação de Martin. E uma outra coisa importante, Martin não vai conseguir entrar em Valência na última ronda a depender apenas de si, mas vai ter de depender também de Bagnaia, que já mostrou ser muito capaz e muito sólido sob pressão. Bem, o que esperar então de Valência? Certamente muita emoção. É verdade que a probabilidade está muito mais do lado de Bagnaia do que de Martin. Temos então o atual campeão do mundo com maiores possibilidades e a depender apenas de si para revalidar o título mundial, mas Martin certamente em casa vai dar tudo por tudo para conseguir a vitória. Ele certamente vai querer ganhar a sprint e a corrida longa e vai ter de esperar também que Bagnaia cometa algum erro ou que não consiga ser tão rápido neste último fim de semana do ano no que diz respeito ao Campeonato do Mundo de MotoGP, se quiser levar o título para a Espanha. Nas categorias inferiores temos já tudo decidido, uma vez que Jaume Masia conquistou o título agora no Qatar, conquistou também a vitória, o que lhe deu o título então do Campeonato do Mundo de Moto3, e Pedro Acosta já na ronda anterior tinha conseguido conquistar o título de Moto2. Mas certamente vamos ter um fim de semana muito emocionante e nós vamos estar aqui para lhe contar tudo, por isso contamos convosco.